Girar o assunto aqui no nosso 3 em 1, exatamente sobre essa questão da disputa presidencial, um rápido panorama justamente aí da eleição presidencial para 2022. Durante o fim de semana, Sérgio Moro do Podemos foi ao Rio Grande do Sul para um encontro com o governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB. Desde o início da pré-candidatura do ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal, o assunto terceira via ganhou bastante força. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já começa a elaborar um certo plano B. Seria a aliança com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Ele formaria uma chapa com Lula caso Alckmin decida disputar o governo do estado de São Paulo por um outro partido, pelo PSB ou pelo próprio PSD. Outras fontes garantem que Geraldo Alckmin está mais propenso justamente a aceitar ser vice nessa chapa presidencial de Lula. Fontes dizem uma coisa, outras fontes também dizem outras. Em conversas com amigos, Alckmin tem ensaiado um certo discurso que cita parcerias que a chanceler alemã Angela Merkel e que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso firmaram com adversários políticos, justamente como um dos argumentos aí plausíveis e possíveis. E eu quero discutir justamente esse tema com o nosso time. O que vocês acharam do encontro entre Eduardo Leite e Sérgio Moro em Bruna Torlai? É uma cutucada no Dória, é isso? É engraçado, né? Porque o Dória também andou dando declarações, né? Ele disse, não, eu e Sérgio Moro estaremos na mesma eleição, mas não na mesma chapa, né? O Dória não deve ter ficado muito contente, porque era alguém que tinha aí o Moro em vista, né? Para talvez ser vice dele, claro, né? Imagina que ele seria vice do Moro, ainda que o Moro esteja começando a subir e preocupar muita gente e ele não tenha avançado muito para além dos 2%, né? Faz mais sentido realmente o Moro se aproximar do Leite, porque o Leite tem uma aceitação melhor, né? O índice de rejeição do João Dória, ele é realmente elevado e talvez o Moro se preocupasse com isso. Agora, o que eu achei mais interessante na atitude do Moro é que ele deixou bem claro que ele não quer ser vice e que sim, ele vai insistir aí em sua candidatura à presidência da República, né? Aquela tese de que talvez o Moro mirasse o Senado, talvez realmente, ainda que ele tenha pensado nisso no primeiro momento, talvez ele esteja começando a se sentir seguro para deixar isso para trás e realmente assumir aí a frente nessa eleição. Agora, quanto a Moro e Eduardo Leite, seria uma chapa que agradaria muito, mas imensamente o pessoal da terceira via, né? Ia realmente agregar valor, porque tem um eleitorado do Eduardo Leite que é simpático ao Sérgio Moro e vice-versa, né? Então, nesse sentido, eles formariam uma chapa que fala aí para o eleitorado que eles têm a conquistar e poderiam abraçar mais um eleitorado ainda maior com essa história do Leite usar a sua condição humana para ganhar votos, né? E o Sérgio Moro precisar de alguém carismático, né? Na chapa, porque carisma não é com ele, mas o Leite é alguém muito bem articulado e que poderia trazer brilho, digamos assim, a uma eventual chapa. Então, eu acho que faz todo sentido a reunião, né? Claro, é uma chapa que vai descontentar os conservadores e tornar mais visível o fato de que Moro está com os sociais-democratas, né? De maneira nenhuma o Sérgio Moro representa a direita conservadora, de maneira nenhuma. Ao se aproximar do Leite, ele deixa isso bem claro. É um dado interessante para essa corrida eleitoral. Piperno, e como é que a esquerda se organiza nesse processo, né? Porque esses movimentos do Lula, eu acho que são interessantes da gente tentar discutir aqui e entender o que está por trás disso, porque há uma tentativa de entendimento com o Alckmin que tem um perfil semelhante, relativamente parecido com o perfil do próprio Rodrigo Pacheco, uma pessoa mais de centro, num tom mais moderado, justamente tentando fazer essa composição. Mas partidos de esquerda não enxergam de uma maneira positiva essa aproximação. Cito, por exemplo, o próprio PSOL, que diz que há necessidade de se repensar uma aliança com Lula caso Alckmin seja o seu vice. Como é que fica a organização da esquerda? Como um pragmático entre Alckmin e o PSOL, Lula vai acabar optando pelo PSOL. Aliás, pelo ex-governador Alckmin, que é alguém que agrega, no caso de uma chapa, a presidência da República. Veja, eu já falei isso aqui, o Lula aprendeu muito com as derrotas. Das 3 derrotas dele em eleição para presidente, Lula teve como vice
o ex-senador Bisol, depois Aloysio Mercadante e, mais tarde, Leonel Brizola, em 98. O que os três agregaram do ponto de vista ideológico a uma chapa liderada por Lula? Nada, né? Você somou um candidato de esquerda com um vice de esquerda. Então, era uma conta que não trazia benefício algum. Lula muda o jogo a partir de 2002, quando ele vai buscar exatamente no campo mais moderado, conservador para alguns, alguém com o perfil de José Alencar e, mais tarde, como vice de Dilma, Michel Temer. Quando o PT volta em 2018 a ter um candidato uma candidata a vice de esquerda, de novo não se agregou rigorosamente nada. Lá atrás, ainda na eleição presidencial de 1989, Leonel Brizola disse uma frase que Lula deve ter gravado, demorou para assimilar, mas acho que aprendeu o ensinamento. Ele disse o seguinte: eu ou o Lula, só seremos presidentes no momento em que nós conseguirmos atrair conservadores lúcidos. Porque não adianta ficar juntando um com o outro, porque a gente não vai agregar um ao outro rigorosamente nada. E aí, quando o Alckmin cita, por exemplo, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, ele tem razão. Scholz, hoje, é o super-ministro do governo Merkel, né? São dois partidos, são as duas forças antagônicas na Alemanha, né? Os sociais-democratas aí de Scholz, a democracia cristã de Merkel, e, como nenhum deles tinha maioria, se juntaram para formar um governo. Ele cita também Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, se juntou com a CM, lá na Bahia, e com o ex-PFL, mais tarde DEM, exatamente para, enfim, juntar alguma coisa diferente, agregar. E deu certo. Serrão, como é que você enxerga essa composição? E é algo que possa vir a surpreender aí o mundo político, essa junção tanto de Lula com Pacheco quanto de Lula com Alckmin, né? Está aberta a temporada de traições. Agora, o PT segue uma lógica muito cartesiana que ele já definiu desde o final do ano passado. Lula disse que se viesse candidato, ele viria com apoio do centro. Ele iria tentar buscar o centro. No primeiro momento, ele queria o centrão. Só que Bolsonaro tomou esse centrão dele. Então, o centrão não tem mais, em princípio, para essa primeira etapa da campanha. Então, qual é a alternativa dele? Tentar desenhar exatamente o que ele fez quando ele compôs a chapa com José de Alencar. Exatamente Minas Gerais. É aí que Rodrigo Pacheco, do PSD, por oferta do Gilberto Kassab, pode se tornar um vice interessante para Lula. E, da mesma forma, ele joga também habilmente o factoide, que eu ainda acredito que é o factoide, da possibilidade de fazer uma união com Geraldo Alckmin. Porque o interesse desse caso é muito mais causar um desgaste no ninho tucano em São Paulo do que efetivamente fazer uma aliança. Lula, quando fala em composição com Alckmin, ele está pensando muito mais em neutralizar outro que pode ser um potencial adversário a ele, que é o João Dória, do que qualquer outra coisa. Então, a situação está totalmente aberta. Da mesma forma, Sérgio Moro também quer o apoio de quem puder ser. Quem puder apoiá-lo, quem puder vir para o lado dele, acreditar nele, ele também quer. Porque o momento dele é de tentativa de viabilizar a candidatura presidencial. Se der certo, maravilha. Se não der, ele quer que o nome dele fique bom para ser senador ou, na pior hipótese, deputado federal, perdão. Porque ele quer o quê? Imunidade parlamentar. Isso está bem claro, o Moro quer isso. Agora, se puder ser presidente, é sempre melhor. Agora, nessa briga toda, está bem claro que o candidato a ser batido continua sendo Jair Messias Bolsonaro. Constantino, o Moro está buscando, até nomeou coordenador, estruturou isso nessa pré-candidatura dele, essa jornada que ele está fazendo aí no Brasil, um coordenador específico para buscar voto dos evangélicos. Essa estratégia está certa? Ele é que nem o chapéu do cangaço lá do Lampião, né? Que é o sujeito menos carismático que eu já vi, talvez, na política. Tudo que o Moro tem feito, essa sua pergunta suscita essa reflexão interessante, porque tudo que o Moro tem feito até aqui é muito calibrado, é muito calculado e, portanto, é muito fake, né? É muito artificial. Então, eu acho que não está convencendo muito. Todo mundo está de olho
nos 30% da população evangélica no Brasil, né? Até o Lula voltou a falar que tinha que ter na TV do PT um espaço dos evangélicos. O Freixo assimilou a mensagem do mestre e já foi lá elogiar que tem muito a aprender com os evangélicos. Quer dizer, é aquela história que a Manuela Dávila e o Haddad aparecem na igreja de 4 em 4 anos. Então, é tudo muito artificial, né? O Piperno mencionou a palavra pragmático para falar do Lula, mas eu prefiro maquiavélico, né? É desprovido de qualquer tipo de princípio a não ser vitória. Então, nesse sentido, o Lula quer sim alguém para renovar o Lulinha Paz e Amor como vice. O Alckmin seria um mico para o Alckmin danado, mas ele está bastante inclinado a aceitar, e o Pacheco seria um outro nome nessa mesma linha, né? O que ele quer é voltar a enganar o povo de que ele não é um radical, corrupto, ladrão, condenado, financiado pela ditadura socialista venezuelana. Agora mesmo, esse domingo, voltou o general lá, o ex-general ligado a Hugo Chávez e Maduro, a fazer essa denúncia, né? Então, a Venezuela é um país falido, traficante, está financiando essa esquerda aí, que coloca lá um token, né? Uma carinha moderada para fingir que é o Lulinha Paz e Amor de novo. E todo mundo sabe que se ele vencer, o Brasil caminha na direção da própria Venezuela e da Argentina. O Leite, junto com o Moro, eu concordo com a Bruna, que é uma chapa forte para essa elite, né, para essa classe média alta, para alguns banqueiros, empresários, mercado e emissoras de TV, né? E de fato seria a terceira via mais competitiva, na minha opinião. O problema é eles justificarem, né, seja a omissão, seja a ação, no caso do Leite, autoritária durante a pandemia. Quer dizer, o Moro se calou como ministro enquanto gente inocente era presa pelo puro arbítrio, né, de governadores e prefeitos. E o próprio Leite decidiu o que era essencial ou não, mandou fechar gôndolas de supermercado. Eu acho que isso vai ter um fardo, um preço a ser cobrado na eleição. Aqui nos Estados Unidos, o prefeito marxista de Blasio, em Nova York, ele está querendo obrigar todo mundo a se vacinar, inclusive setor privado e crianças, né? Vamos ver como é que fica essa imagem aí do eleitorado perante os tucanos mais autoritários nessa pandemia, né? Eu acho que não vai pegar muito bem para uma parcela significativa do povo que está cansada, né? Bastante cansada disso. E outra pergunta que a gente não tem feito é quem vai ser o vice do próprio Bolsonaro, né? Nessa linha de que é preciso agregar, né? Não apenas de forma maquiavélica, mas que você tenha que ceder e fazer contemporizações na agenda. Me parece que um nome interessante seria talvez a Tereza Cristina, ministra do seu governo, mas tem questão de partido, não é tão trivial. Mas o Mourão não deve ser. Fala, Piperno. Não, Nova York elegeu há pouco aí um outro prefeito, né? Aliás, ele até conversou com o Dória no final de semana e ao que tudo indica, ele tem um perfil político um perfil ideológico, né? Muito diferente do perfil do prefeito de Blasio, né? Então, vamos ver também como é que ele se comporta em relação a isso. Agora, é claro que o Moro é, de fato, a grande atração do momento, principalmente para esse campo aí, né, do centro para a direita, porque ele é a novidade e ele escolheu muito, muito bem, sim, o alvo dele. O alvo dele, nesse primeiro momento, é claro que tem que ser o presidente Bolsonaro, porque o Moro não precisa anunciar para o mercado eleitoral, anunciar para os eleitores que ele é antagônico ao Lula, porque, afinal de contas, foi ele quem, inclusive, assinou a sentença de prisão do ex-presidente Lula. Então, em relação a isso, ele não precisa perder tempo. Ele tem, sim, que assestar as baterias aí na direção do Bolsonaro nesse momento. Quer falar, Constantino? Não, concordo, né? Concordo em parte, né? O Moro vai tentar capturar esse eleitorado decepcionado do Bolsonaro, que é um centro-direita, enfim, alguns também centro-esquerda, porque são eleitores tradicionais do PSDB. São tucanos, né, que olharam para Bolsonaro com alguma expectativa, principalmente na área econômica, e estão decepcionados. É disso que se trata. Agora, eu acho que ele tem que tomar muito cuidado. Temos bolsonaristas de esquerda, é isso, Constantino? Eu ouvi bem? Não, temos tucanos de esquerda, aliás, a imensa maioria, foi o que eu disse. Agora, veja, se o Moro errar na dose, né, nessas críticas ao governo, ele vai perder voto.
Porque, de novo, né, se alguém demoniza Bolsonaro a ponto de preferir qualquer coisa e dá a entender para o eleitor que até Lula é menos pior do que Bolsonaro, esse não tem voto de nenhuma pessoa sensata e honesta no país. Então, veja, ele quando diz esse governo foi a pior coisa, não sei o quê, ele tem que lembrar que ele foi do governo, que ele foi ministro. Ele não pode querer os créditos de coisas que avançaram na pasta dele e tudo que não avançou como ele queria, ele colocar na conta do presidente. Isso não pega. Isso soa oportunista, traidor. Então, eu acho que o Moro deveria tomar muito cuidado com essa dosagem, né, de o Bolsonaro foi a pior coisa, a maior decepção, um governo, não sei o quê. Porque o pessoal vai olhar e falar assim, opa, ele está querendo dizer então que ele prefere até mesmo a volta do PT? Esse cara que diz isso ou que pensa isso não tem voto de nenhuma pessoa honesta ou sensata nesse país. Você, Piperno? Não, o Moro sabe que uma parte desse eleitorado de direita, ele se desgarrou do Bolsonaro, mas ele não mudou ideologicamente, ele continua sendo um eleitor de direita, então ele vai ter que conversar com esses caras. Ele sabe que a base do Bolsonaro, ela enxugou muito, ela diminuiu muito. Até brincava hoje aí que daqui a pouco ele vai ter que inventar um Tinder político para ele buscar alguma companhia, porque tem muita gente indo embora. E, aliás, no grupo do Moro, inclusive, tem o general Santos Cruz e outras figuras que fizeram parte do governo. Agora, independentemente disso, o Moro também não tem muito a perder. Se o candidato tem 10%, 12% e ele está atacando um outro que tem que carrega pífios indicadores econômicos, é óbvio que ele tem que fazer isso. Quem tem 10%, 12% não tem muito a perder. Então, ele é o franco atirador nesse momento. Essa é a grande questão. Quem tem a perder nessa eleição é o eleitorado brasileiro que deseja mudança. Porque todos os candidatos de oposição ao governo até agora não tem nada a perder. Eles entram nessa campanha de franco atiradores. Lula completamente desmoralizado e Sérgio Moro pintado com a pecha de traidor. Por isso que eu escrevi meu artigo hoje no site da Jovem Pan, lembrando que o bolsonarismo vai usar nessa campanha o ataque direto a quem é ladrão, a quem é corrupto e a quem é traidor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para colocar um pouquinho mais de tempero nessa discussão. Coloca o nosso time na tela para mim, por favor, produção, porque esse é um tema que eu acho que gera uma certa confusão nas pessoas. Quando o Constantino fala que o eleitor do Moro é um eleitor de centro-esquerda, ou de centro-direita, você está excluindo todos aqueles que são de direita, consta. Mas eu quero saber de você justamente isso. Você não acha que existe um eleitorado de direita que está insatisfeito com o governo do presidente da República e que enxerga no Sérgio Moro uma opção? Alguém de direita não pode apoiar o Moro? Conservador não engana, não cola. O Moro saiu da forma que saiu, se juntou com as pessoas que se juntou, está com um discurso que adotou, não cola. E o Piperno foi até muito bem nisso. Entrou como franco atirador porque não tem nada a perder. Exatamente isso. E os conservadores percebem. O que o Moro pensa sobre pastas e agendas ligadas a pautas ligadas aos conservadores? Não é o cara para isso. Se fosse uma terceira via de fato de direita, poderia ter algum aceno. Nesse caso não tem. Agora veja, há um cálculo, Paulo, que muita gente faz, é o seguinte: quem é que pode impedir a volta do PT? Essa é a pegada, por exemplo, dos tucaninhos do MBL. Agora veja, isso é um pitch meio perigoso para seduzir eleitor para o Moro, porque pode ter o fenômeno Marina Silva para a esquerda no passado. Eu vi até uma análise disso hoje, né? Porque ele pode inflar até perto de 20% ali o Moro, com essa mobilização, emissoras, banqueiros, empresários, porque muito conservador fica assim, cara, qualquer coisa para derrotar o PT. Né? Se o Brasil voltar às garras do Lula, esse país acabou, né? Vamos falar sério, vamos falar a verdade. É um país que não existe. É um país para pagar a luz, o último que sair. Então, as pessoas estão olhando com esse cálculo pragmático. Né? Se perceber que o Moro inflou, mas não vai passar disso, está com um discurso muito tucaninho, não sei o quê, vai Bolsonaro e Lula mesmo. E aí o Moro sai de 20 para 5 muito rápido. Né? Então, assim, existe esse fenômeno do cálculo eleitoral e é aí que entra a importância de algumas pesquisas e por isso tem gente até que acha que devia ser proibido esse tipo de pesquisa, porque ninguém acredita, ninguém confia muito, mas elas influenciam esse tipo de decisão. Piperno, em seguida o Serrão. Não,
Não, em relação ao Lula acabar com o país e o Bolsonaro continuar, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, isso é uma coisa risível, até porque todos os indicadores econômicos desse governo são absolutamente desastrosos. Pandemia. E dos 8 anos do Lula, não. Isso é uma pandemia seletiva. É uma pandemia seletiva. China e pandemia. Ela acerta em cheio o Brasil. Seletiva? Mas Olha o resto dos emergentes 6% de voltaram a inflação aqui nos Estados crescer. Unidos. O resto dos emergentes 6% voltaram a dos Estados crescer. Unidos. Ó, Inflação. a região da Brasil OCDE com é o que 5% de tá inflação, na América do Sul, todo Roberto. mundo já com São crescimento 25% econômico, mais e aqui não. sul-americano. Aqui não. Quer dizer, Comparar com a a Suíça não pandemia dá, é muito Roberto. pior Tem que aqui. comparar Verno, com a Suíça. Você tá. Piperno tá tão lulista que ele já pegou a mitomania do Lula. Pelo amor de Deus, não tem respeito aos fatos. Vem cá, então traz um dado que mostre que em algum lugar no mundo civilizado tem indicadores econômicos tão ruins quanto os nossos. Quer dizer, é o PIB que não cresce, é a inflação que dispara, o Não, desemprego que dispara. Piperno, vamos comparar Brasil com a CDE, já que você citou. Brasil com a CDE. E emergente, e países emergentes, Sim. né? Porque tem fatores que são emergentes. Vamos comparar isso. Você enche a boca para falar do crescimento do Lula, esquecendo que Dilma é Lula, segundo ele mesmo, e foi a continuação com o mesmo ministro da Economia, inclusive. Cada e você caso é esquece um o que caso. acontecia Essa nos é uma países tática. emergentes. Isso. Não, você esquece o que acontecia com os países emergentes. O Brasil cresceu muito aquém. Não, dos países pega o asiáticos México. naquela época. Pega o México, que era uma economia mais ou menos Mas similar. cada hora é e uma. Pega a compara com o Brasil. hoje, o meu México é Deus do céu. grandão. Cada hora é uma coisa. Ih. Serrão, você Cada hora chama é o uma VAR para coisa, mim, Piperno. Serrão, por favor. Eu vou chamar o VAR aqui para dar uma atravessada no samba. Porque nessa campanha levianamente antecipada eleitoral de 2022, eu estou achando muito estranho que o pré-candidato Sérgio Moro esteja com uma certa vergonha de defender a Lava Jato. Ele, para defender o seu legado e para não ser desmoralizado como ele foi pelo Supremo Tribunal Federal com a descondenação de Lula e o caso de ser acusado de juiz suspeito, ele deveria estar lançando suas baterias contra Lula e não contra Bolsonaro. A estratégia de Moro parece bastante equivocada e pode lhe trazer grandes desgastes. Pensa na cama, Moro.